E aí, pessoal, o que a gente está vivendo é um período histórico. Isso porque o Bitcoin está caindo por 8 semanas seguidas. Isso nunca aconteceu antes. Mas e aí? O que vem depois? Como a gente consegue aproveitar esse momento difícil? E mais que isso, por que isso está acontecendo? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Eu preciso pensar só como começar. Conscript reporting. Olá, bem-vindo! Meu nome é Felipe Curvelo. Antes de tudo, eu preciso te pedir uma coisa. Você tá esquecendo de deixar o seu like aí. Por favor, deixa seu like, eu juro, não custa nada, é de graça, seu dedo não vai cair, nem vai gastar nada para você fazer isso. Além de tudo, você consegue me ajudar, o canal a crescer, a mensagem a chegar a outras pessoas. Então vamos lá, dá aquele like legal. E se você não quiser, se você de repente não gostar do vídeo, tudo bem, é só tirar o like depois, não tem problema. Mas vamos lá. Tem um gráfico correndo por aí que mostra a correlação do Bitcoin com o índice norte-americano de tecnologia chamado Nasdaq. E no momento os dois estão muito correlacionados. O que quer dizer que quando a Nasdaq sobe, o Bitcoin sobe junto. E quando a Nasdaq cai, o Bitcoin cai também. Mas que estranho! Por que isso está acontecendo? Se você assistiu meus vídeos passados, então você lembra que tem players novos no mercado, mais especificamente os investidores de Wall Street. E esses caras, eles têm muito caixa, muito dinheiro mesmo, a ponto de mexer com preços de vários ativos num piscar de olhos. E para essas pessoas, Bitcoin não passa de um ativo especulativo. Então, no final do dia, tanto faz se o Bitcoin é um ativo deflacionário, que é inconfiscável, entre tantas outras coisas. No fim, eles só veem aquilo como um ativo de risco e o momento, a narrativa que está ganhando é que os investidores têm que sair dos ativos de risco. E esses grandes investidores, as instituições, eles veem o Bitcoin do mesmo jeito que veem uma ação de uma empresa de tecnologia. Só que, se você conhece o Bitcoin, se você me acompanha há mais tempo, sabe que Bitcoin é bem diferente de uma empresa de tecnologia. Mas para eles, de novo, tanto faz. E com as perspectivas macroeconômicas piorando, então esses investidores tendem a tirar o dinheiro deles do Bitcoin. E para que isso pare de acontecer, bom, essa correlação entre o Bitcoin e a Nasdaq precisa acabar. E para essa correlação acabar, as pessoas precisam enxergar no Bitcoin as suas verdadeiras características. Mas de verdade, isso não tem como acontecer do dia para a noite. Então, até lá, o mercado vai ficar repleto de pessoas que ainda não entenderam o Bitcoin e cabe a gente só aceitar isso. Mas e o fundo? Será que a gente já alcançou o fundo ou dá para cair ainda mais que isso? Deixa eu te mostrar um indicador que já apareceu por aqui. É o MVRV. Ele mede de uma maneira bem grosseira, falando o valor justo do Bitcoin. Então, nessa zona vermelha, quer dizer que ele está sobrevalorizado. Já na zona verde, quer dizer que ele está subvalorizado. Então, nota que quando o indicador atinge essa zona verde, o preço tende a subir, já que as pessoas entendem que aquela é uma zona boa de compra e daí não tem muito mais que descer além daquilo. E dando um zoom no gráfico, você vai perceber que ainda tem uma lacuna até chegar ali na zona verde, o que quer dizer que tem sim espaço para o preço cair mais. E para atingir essa zona verde, o preço do Bitcoin precisa alcançar ali uns 22 mil dólares. Mas pode acontecer também do preço não parar por aí, continuar caindo e daí se aprofundar ainda mais na zona verde. Mas olhando para ciclos anteriores, o Bitcoin, quando ele corrige, ele faz aquelas correções agressivas dele, ele nunca chegou abaixo do topo anterior. E onde que está o topo anterior do último ciclo? 20 mil dólares. Então, se o Bitcoin respeitar o que aconteceu nos últimos ciclos, então ele não deve ir abaixo dos 20 mil dólares. Só que aí tem um ponto também. Do mesmo jeito que a gente está vendo coisas inéditas, como a queda das últimas 8 semanas do Bitcoin, e se a gente estiver vendo também esse ineditismo dos ciclos, ou seja, o Bitcoin fazendo com que os outros ciclos fossem invalidados e caindo abaixo dos 20 mil dólares. Bom, essa probabilidade é baixa, mas ainda assim pode acontecer. Mas tem uma coisa que ninguém está falando, porque tudo bem, vai alcançar o fundo, onde que é o fundo, mas ainda assim, que ele alcance um fundo. O ponto é,
qual o tempo que a gente vai continuar lateralizando? Porque, tudo bem, ele pode alcançar o fundo e não bater mais naquele ponto, mas ele pode continuar lateralizando por um bom período de tempo. Então entenda, ele pode bater no fundo e não vai direto para os 100 mil dólares. Ele pode ficar ali na faixa dos 30 mil, 20 mil, dependendo de onde ele cair, e daí ficar por muito tempo nessa região. Isso é um cenário a ser considerado também. Mas então, quanto tempo a gente pode permanecer lateralizado? E para tentar explicar isso, chegar em alguma resposta factível, eu vou usar um indicador chamado Cruz da Morte. Ele indica a média de 50 dias do Bitcoin cruzando para baixo da média de 200 dias do Bitcoin, e eu vou comparar esse mesmo indicador com a cruz dourada, que é basicamente a mesma coisa desse indicador, só que o inverso, ou seja, a média de 50 dias cruzando para cima da média de 200 dias. E o que esses indicadores dizem é basicamente a tendência do Bitcoin, ou seja, quando cruza para baixo quer dizer que tem uma tendência forte de queda, e quando cruza para cima quer dizer que tem uma tendência forte de alta. A gente teve uma cruz da morte no começo do ano, lá em janeiro, e o que eu fiz foi pegar todos esses pontos que aconteceram em ciclos anteriores desde 2014 e tabular eles. E a partir disso eu consegui medir quanto tempo em média demora para uma cruz da morte virar uma cruz dourada, ou seja, para a tendência de baixa virar uma tendência de alta. Então deixa eu pegar o Excel, vocês devem estar vendo agora aí na tela. Se você ver, na coluna B eu tenho o início da cruz da morte e no fim. O fim é a cruz dourada, né? Quando vira a cruz dourada. Se você ver, no primeiro você tem 63 dias, depois 314, 40 e por aí vai, né? Então eu peguei desde 2014 até 2021, todas as vezes que a cruz da morte e a cruz dourada apareceram. A média de dias que você tem aí é de 152 dias, como você pode ver aqui na coluna H. E daí, o que isso quer dizer? Bom, quer dizer que em média essas cruzes, né, para virar uma cruz da morte e virar uma cruz dourada, demora aí cerca de 152 dias. Só que tem um porém. Se você ver embaixo tem o desvio padrão, o que quer dizer basicamente quanto dessa média varia. Essa média ela varia então 139 dias, o que é muito, então o desvio padrão é muito alto. Então vamos tentar chegar em alguma resposta com esses dados aqui. Eu tenho a cruz da morte que se formou em janeiro de 2022, né, 14 de janeiro de 2022. Se eu adicionar nessa cruz da morte aqui a média de dias que a gente tem, então eu chego na data de 15 de 6 de 2022, ou seja, em teoria, no mês que vem a gente já poderia ver uma cruz dourada acontecendo. Eu acho isso extremamente improvável, eu não acho que isso possa acontecer. Então vamos pegar o máximo, vamos pegar o desvio padrão disso e entender qual é o período máximo que a gente pode ver de acordo com ciclos anteriores uma cruz dourada aparecer. Então se eu pegar e somar isso daqui com o desvio padrão de 139 dias, eu vou ter novembro de 2022. Então, seguindo esse padrão, seguindo esse tipo de análise que eu fiz aqui, a gente pode chegar na data de novembro de 2022, que é quando a gente poderia provavelmente ver uma tendência de reversão do preço do Bitcoin. Lembrando, nada disso é garantido. Eu não tenho como prever o futuro, eu não tenho ferramentas, nem sou nenhum tipo de guru para prever o futuro. Isso é simplesmente uma tentativa de entender quando a gente pode ver uma reversão de acordo com os ciclos anteriores. Nada além disso. Então veja que seria praticamente um ano inteiro de lateralidade ou de queda, né? A gente pode até entender que isso seria mesmo um bear market, até a gente ver uma real tendência positiva do Bitcoin subindo. E isso não invalida também o fato da gente poder ver o Bitcoin cair depois disso, né? Mesmo depois de cruzar uma cruz dourada, ele voltar a cair. Ou então nem chegar nesse cenário, porque tudo é questão de probabilidade. Não tem como você, por mais que os outros ciclos tenham dito que isso pode acontecer, não tem como você de repente chegar e falar, ah, tudo bem, eu estou apostando na alta, sendo que o cenário macroeconômico não melhorou.
sem uma melhora em várias outras coisas que estão acontecendo, como a questão da China, os portos que estão todos congestionados, você tem inflação ao redor do mundo estourando. Se nada disso tiver alguma resolução nesse período que a gente possa enxergar, então dificilmente o preço do Bitcoin deve estourar e ir além dos 100 mil dólares ou muito menos chegar próximo disso. Então, já que a gente não tem resposta para muitas coisas, a saída mais inteligente é que você continue acumulando e, mais que isso, estude. E se precisar de uma ferramenta para te ajudar no meio do caminho, utilize o Ghost Portfolio. Ele é uma ferramenta de gestão de criptomoedas. Lá você pode adicionar todos os seus projetos favoritos, monitorar eles de uma forma muito prática e, mais que isso, eu criei ele no sentido de você não precisar colocar informações complexas lá dentro e muito menos compartilhar endereço da sua carteira, nem nada do gênero. Ele pode te ajudar a ganhar dinheiro, mais que isso, te ajuda a economizar tempo, já que você não vai precisar criar planilhas de Excel que nunca ficam do jeito que você precisa. Então experimenta ele, são 15 dias gratuitos para você testar. Depois disso, só R$ 14,99 ou R$ 143,99 no plano anual com 20% de desconto. Testa lá e me diz aqui o que você achou. Então por esse vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, porque assim você me ajuda a crescer e a mensagem a chegar a outras pessoas. As minhas redes sociais vão estar todas aqui embaixo na descrição, então me segue por lá. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.